Flamengo venceu o Sampaio Corrêa ontem no Maracanã por 2-0, chegou no G4 do Campeonato Carioca, venceu mais uma vez. O Felipe levou a campo um time alternativo, poupou os titulares para o jogo de domingo, um enfrentamento contra o Botafogo pela Supercopa do Brasil, mas o roteiro foi bem parecido, um time dominante, um time que não deixou o adversário respirar, sufocou esse adversário, especialmente nos primeiros 35 minutos de jogo, mas obviamente até por se tratar de um time alternativo, algumas diferenças táticas, algumas nuances. Então eu quero trazer para vocês exatamente essas diferenças que aconteceram ali, bem sutis no plano tático, para a gente debater no vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Antes da gente seguir para a análise, eu quero pedir para você deixar o seu like. Não se esqueça do like, que é muito importante, e se inscreva no canal. Enquanto eu gravo esse vídeo, gente, são 7h30 exatamente da manhã dessa sexta-feira, 7h30 da manhã. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, estão faltando 13 inscritos para a gente chegar na importante marca de 25 mil inscritos no canal. Então, se inscreva para a gente chegar agora de manhã ainda, nessa sexta-feira, 31 de janeiro, dos 25 mil inscritos. Vai ser um dia importante aqui para esse canal, tá? Então se inscreva no canal. Pessoal, eu quero deixar aqui vocês agora com uma declaração do Felipe, bem curtinha, que ele deu ontem, na pergunta do Marco Martinho. Um abraço para o Marquinho, do canal Deco SRN. Ele fez uma pergunta interessante sobre o papel do Alcaraz, que foi algo que me chamou a atenção. Eu vou falar bastante sobre isso também na sequência. E o Marquinho perguntou para ele qual era a ideia, a tática ali em relação ao Felipe, e o Felipe falou isso aqui, olha só. Hoje ele teve muito bem, ele leu muito bem esse time, o momento de acelerar e o momento de não acelerar. Então eu gostei muito do jogo dele. Eu, treinador, não me importo pelo que os outros falam, eu sei o que eu peço para ele, a função que ele tem que desempenhar no campo, e se ele faz o que eu quero, e a torcida não gosta, azar. Ele tá fazendo o que eu quero e eu vou defender ele até o final. E hoje foi assim. Então no primeiro tempo ele jogou assim, né, mais na meia esquerda, que é mais ou menos a função que ele jogava, porque ele gosta de jogar, que é um 4-3-3, né, ele jogando mais avançado como médio, só que a gente joga 4-4-2. Então ele só tem que, a única coisa é que ele tem que se converter em atacante em alguns momentos do jogo, e ele fez bem. No segundo tempo, já com a Arrascaeta, somamos mais um homem por dentro, tentamos abrir mais os laterais para ganhar mais um homem no ataque, que eu quero que meus laterais passem, e ele continuou bem, continuou dando sequência nas jogadas, continuou acelerando, teve chance de fazer gol, fez uma linda jogada, depois acabou sendo premiado com um gol de cabeça. Então, como eu falei, eu fiquei feliz com o jogo dele pela evolução que ele teve. Sabemos que podemos esperar muito mais dele, porque pelo jogador, pelo talento que ele tem e pela intensidade que ele impõe no jogo. Então, a hora que ele começar a se sentir melhor, com mais confiança, com mais calma, eu tenho certeza que ele vai evoluir muito. O que mais me chamou a atenção nessa declaração do Felipe é ele falar: a gente joga 4-4-2. Então, o que acontece? Taticamente, há uma nuance aí em relação a esse meia, que foi o papel que o Alcaraz fez, e eu quero trazer isso para vocês no campinho. Então, de acordo com o que o Felipe falou, vocês estão vendo aí no campinho, o Flamengo entrou em campo com 4-4-2, com Alcaraz e Matheus Gonçalves como meias, né? A gente viu muitas vezes o Matheus Gonçalves abrir bastante, porque ele estava realmente sendo dominante quando ele abria, pisava na linha. O Felipe também falou sobre isso na coletiva, quando o Matheus abria para cá, o Varela jogava mais por dentro, o Matheus conseguia bastante vantagem aqui no 1-1, tá? Mas, independente disso, o que eu quero falar com vocês é o seguinte: esse time tinha como plataforma base esse 4-4-2 aqui, e na hora que avançava, você tinha essa formação aqui, desse 3-1-6 do Felipe, que dá para classificar também como um 3-1-2-4. O Alcaraz e o Alan recuavam um pouquinho mais, em tese, né? Seria o ideal que a gente visse o Alcaraz e o Alan recuando um pouquinho mais para estar na base desses triângulos aqui, né? O ideal é que você forme triângulos pelos lados. Você tinha um adversário marcando muito forte num 4-5-1, variando de 4-1-4-1 para 4-5-1. Você tinha o corredor central muito bloqueado. Então é importante que, para você gerar vantagem, você consiga formar esses triângulos aqui pelos lados para poder circular a bola aqui, e muita movimentação dos atletas. Só que não foi isso que aconteceu. Embora o Flamengo tenha feito uma boa partida, tenha criado chances, tenha finalizado, o próprio Alcaraz no primeiro tempo teve situações de gol do Flamengo, e o goleiro Zé Carlos, do Sampaio Corrêa,
brilhando, né? Mas, na minha visão, houve um probleminha aqui de disposição das peças, um probleminha tático, que fez com que o Flamengo não conseguisse ser ainda mais agressivo, ainda mais eficiente. O que aconteceu na minha visão? Na prática, o que aconteceu foi isso aqui. O Alcaraz, o Ayrton Lucas e o Cebolinha muito próximos. O Alcaraz disputando muito espaço com o Cebolinha, próximos demais. Né? Então você não tinha esse triângulo bem formado e esses caras trocando de posição, gerando a vantagem por ali, trocando os passes muito rápido. Então, aqui do lado esquerdo, o Alcaraz e o Cebolinha competindo um pouco pelo espaço e esses três caras aqui muito próximos. Do lado direito, o Alan um pouquinho distante demais. O Alan não encostava aqui para ser esse cara mais próximo do Matheus Gonçalves e do Varela. E aí, a gente via muitas vezes o Matheus Gonçalves e o Varela sozinhos aqui pelo lado direito. E aí fica mais difícil de você gerar vantagem só com 2 jogadores. Você precisa de pelo menos 3 ali para circular essa bola. Eventualmente até 4. Mas muitas vezes a gente via só 2. Então, o Flamengo poderia ter sido mais agressivo e taticamente ainda mais pujante, ainda mais dominante, se tivesse conseguido promover esses triângulos pelos lados do campo. Normal para um início de temporada, para um time B. Como é que o Flamengo conseguia minimizar o fato de não conseguir ser tão dominante pelos lados do campo com a formação dos triângulos? Com a partida do Alan, com a capacidade que o Alan teve de achar, por exemplo, essas diagonais aqui, uma que ele acha para o Ayrton Lucas e o Ayrton Lucas cabeceia para trás e o Alcaraz chega cabeceando. O Alan fez muito essas diagonais aqui para o Ayrton Lucas, para o Cebolinha, achou muito essa bola, que é muito importante para quando o adversário está muito recuado, com as linhas baixas e muito compacto, faz o adversário ter que balançar o bloco, ter que se deslocar, e é muito importante. E achou muito essas bolas, e achou também algumas bolas no entrelinhas, quando o Alcaraz, nas poucas vezes o Alcaraz veio trabalhar aqui nesse lado aqui, veio se aproximar do Gonçalves, do próprio Varela e do Alan, o Alan achando alguns passes no entrelinhas para o Alcaraz, achou até para o Juninho também direto. Então, o Alan conseguindo fazer esses passos que quebravam as linhas e também as diagonais, ele foi muito importante na construção do time nesse primeiro tempo. Foi o grande destaque para mim da partida, junto com o Luiz Araújo. A gente já vai chegar no Luiz Araújo já já. E aí, no segundo tempo, você tem a entrada do Arrascaeta. No lugar do Cebolinha, você mantém o 4-4-2, você tem o Arrascaeta ali por dentro, mas algumas dinâmicas mudam. Quando o Arrascaeta entra, a troca entre Alcaraz e Arrascaeta fica melhor. O time trabalha melhor com o Arrascaeta saindo para o lado e o Alcaraz vindo trabalhar onde estava o Arrascaeta, eles trocando de posição. Então, o time ficou mais fluido, a construção ficou mais fluida também porque funcionou melhor essa troca entre Arrascaeta e o Alcaraz. O Arrascaeta vinha trabalhar do lado para gerar vantagem ali, em alguns momentos voltava para trabalhar por dentro, o Alcaraz ia por fora, e aí ficou mais fluido, funcionou melhor do que quando estava no primeiro tempo com o Cebolinha. Bom, a gente viu também o Sampaio Corrêa subir um pouquinho mais a marcação, e aí quando o Sampaio Corrêa sobe um pouquinho mais as suas linhas, o Flamengo consegue promover essa estrutura aqui, que é uma estrutura que eu já falei para vocês, que o Felipe usa bastante, de os 2 laterais estarem bem abertos, os 2 pivôs ali, os 2 volantes, virem trabalhar próximo dos zagueiros, e aí o time compacta um pouquinho mais, anda para trás, o adversário anda para frente, e você consegue gerar espaço nas costas, e a gente viu em algumas oportunidades o Juninho conseguir fazer o facão, que é o forte dele. A gente viu o Flamengo conseguir promover essas situações de facão para o Juninho. Aliás, falar sobre o Juninho rapidamente, né? Fez uma partida interessante, tá? Ainda está se entrosando, ainda vai evoluir muito, mas já conseguiu mostrar um pouquinho do facão, já conseguiu mostrar também um pouquinho desse sem bola dele, que é muito forte, o salto de pressão, a capacidade que ele tem de abordar os adversários, os zagueiros, os defensores, os adversários, para roubar a bola. Fez isso algumas vezes, então realmente o destaque aí para o Juninho, conseguindo mostrar um pouquinho das suas principais características aí, tá? Bom, além do Arrascaeta, a gente sabe que depois entrou o Luiz Araújo aos 60 minutos de jogo e foi essencial para a vitória do Flamengo, não só por conta da bola parada, do escanteio que ele bate para o primeiro gol, para o gol do Wallace Yang, que também entra no segundo tempo no lugar do Juninho e entra muito bem. Luiz Araújo consegue aliar força com precisão nesses escanteios. É impressionante como ele consegue bater forte na bola e jogar uma bola numa zona perigosa com muita precisão. Então o Wallace Yang só teve o trabalho de escorar, de mudar a direção da bola ali no escanteio. O Luiz Araújo é muito forte nessas bolas paradas e também nos cruzamentos com bola rolando, que foi o que aconteceu no segundo gol, no gol do Alcaraz. O Felipe trabalhando ali uma jogada ensaiada, muito importante a jogada ensaiada, muito importante o escanteio curto. Eu sou um adepto do escanteio curto, sou a favor do escanteio curto, porque você mexe com a linha adversária, você movimenta a linha de defesa do adversário, gera confusão, gera dúvida. Então o Flamengo fazendo um gol nessa jogadinha ensaiada é importante. O Felipe já vem tentando trabalhar esse tipo de jogada desde que ele assumiu o time. Eu falei sobre isso ali na terceira partida já do Felipe, eu fiz um vídeo só sobre isso, só sobre essas variações de bola parada do Felipe. O Felipe traz muita variação e foi numa dessas variações, numa dessas jogadas ensaiadas,
que o Flamengo conseguiu o seu gol, num cruzamento do Luiz Araújo, que entregou não só as bolas paradas, mas também muita dinâmica, um jogo sem bola dele, que é muito importante, ele entrega muita intensidade sem bola para o Flamengo recuperar a posse de bola do adversário. Então é um jogador que vai ser importante de novo, mais uma vez ele vai ser importante, ele vai contribuir muito, porque ele é muito efetivo, é um jogador eficaz, é um jogador que entrega um jogo eficiente. Isso é muito importante. Foi uma partida boa para a gente ver o Felipe dando minutagem para alguns jogadores e, mais do que isso, esses atletas ganhando confiança. O João Vitor, o zagueiro de 18 anos, desempenhando muito bem, ganhando espaço, é muito bom jogador. A gente viu também o Daniel Salles, outro garoto, entrar bem no segundo tempo. O Wallace Ian entrou bem, ganhando espaço, já tinha se destacado nos jogos do Campeonato Carioca, desse time alternativo ali, sub-20 ali, que jogou as primeiras 4 rodadas, já tinha jogado bem. Ontem entra, faz um gol. Você teve o Arrascaeta entrando bem, ganhando minutagem. Você teve o Alan ganhando confiança, fazendo uma ótima partida. Muito importante o Alan retomar o bom futebol. O Flamengo investiu um dinheiro alto nesse jogador. O Felipe falou sobre ele na coletiva também, como ele entrou muito focado para esse ano, para a pré-temporada. E aí o Felipe fala uma coisa que é muito legal, né? Não tem segredo, você se entrega para o futebol te devolve. Muito legal essa declaração do Felipe. Muito legal o Flamengo ter esses jogadores aí aparecendo, ganhando confiança, sendo importantes e botando ali uma dúvida na cabeça do Felipe, né? O Felipe sabendo que pode contar com esses caras também. Foi muito importante essa vitória, não só pelos 3 pontos, mas também pela recuperação de alguns jogadores, pela retomada de confiança de alguns jogadores. Muito importante ter esses caras ali crescendo no elenco, é sempre muito bom. Beleza? Bom, gente, para você que chegou até o final desse vídeo, eu quero dar um recado muito importante. Curso Sistemas Táticos do Laboratório do Futebol está de volta. Estou de novo oferecendo para vocês esse curso, que é um curso muito legal. Você que quer conhecer um pouquinho mais sobre os sistemas táticos que permeiam o futebol moderno, esse curso é muito legal. O curso fala sobre as qualidades de cada um desses sistemas e também as vulnerabilidades, as possíveis vulnerabilidades de cada um desses sistemas. É muito legal, vale muito a pena, está na promoção. Entra aqui na descrição do vídeo, tem ali o link, clica no link e adquira o seu curso de Sistemas Táticos, que é muito, muito bacana nesse último dia de janeiro aí, para você entrar fevereiro já estudando, já conhecendo mais sobre esse esporte que eu sei que você ama tanto, que é o futebol. Fechado? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Amanhã a gente vai trazer mais coisa aqui. Vamos preparar também um material muito legal para essa Supercopa. Vou trazer um material pré-jogo bem completo, bem legal. Vocês vão gostar, tá? Então, a gente se vê no próximo vídeo, na próxima live. Um grande abraço e eu fui!